Olá pessoal, eu sou a Shirley Souza, sou escritora e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu tô chamando de Dicas e Listas. Essa é uma ideia que surgiu de muitas conversas que eu tenho com leitores, conversas presenciais, em eventos literários, em escolas do Brasil todo, em conversas digitais também, de muita gente que me pergunta coisas sobre o escrever, sobre o ler, né, sobre o convívio com a literatura. Então aqui vai o primeiro. Vamos lá conhecer? A pergunta de hoje é: quero escrever. Por onde que eu começo? Bom, vou tentar dar algumas dicas que eu considero que são essenciais, é claro que não são as únicas, mas que podem ajudar quem está querendo começar a colocar as ideias no formato de uma narrativa, no formato de uma história, né? Isso serve tanto para uma redação quanto para escrever o seu texto literário mesmo, né? De qualquer tipo. É bem comum essa trava inicial, aquela sensação de eu tô com todas as ideias aqui, mas como que eu coloco elas na forma de uma narrativa, como que eu estruturo isso, né? Então, vou passar para vocês algumas dicas que eu costumo repetir quando eu recebo perguntas como essas, né? A primeira delas é: você precisa escrever, né? Escrever sempre, escrever com frequência, criar o hábito da escrita, mesmo que não seja naquele dia, você não vai escrever nada relacionado à sua ideia, nada relacionado a uma redação que você tenha que entregar, né? Você precisa escrever nem que seja um pensamento, uma frase, seja no canto da página, seja no seu celular, no bloquinho de notas, no lugar que você costuma guardar e estruturar os seus textos, né? A escrita da gente é algo vivo. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente escreve, melhor ela fica. Então, e é um hábito também a escrita. Então, conforme você vai exercitando, vai se tornando cada vez mais fácil você passar as ideias que estão todas aqui dentro para o seu texto. Então, a segunda dica é: anote todas as suas ideias, mesmo aquelas que parecerem estranhas. O que eu quero dizer com isso? Não julgue uma ideia quando ela nasce. Não olhe para ela e fala: essa ideia não é tão boa, acho que não vai dar em nada. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem que ter o hábito de anotá-la, porque naquele momento a gente pode não conseguir desenvolvê-la, pode não ver a relação dela com outras que a gente tem, mas com o tempo isso vai amadurecendo na nossa cabeça e de repente a ideia dá origem a uma narrativa, dá origem a um texto. Então, tenha o hábito de ter um lugar onde você possa organizar, anotar suas ideias. Agora vem uma dica que costuma não ser muito popular quando eu falo, mas ela é essencial. Você tem que ter disposição para corrigir seu texto muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Ler e reler aquilo que você escreve. Né? A escrita, ela tem uma parte muito gostosa, que é a criação, que é livre, que você escreve o que você imagina de uma maneira muito livre. Eu costumo fazer isso até ouvindo música, né? Eu costumo criar trilhas sonoras para minhas narrativas. Isso me ajuda a criar o clima, a atmosfera, né? A emoção, trazer a emoção que eu quero para o texto. Mas depois que eu faço isso, que eu estruturo a narrativa, é muito comum, e isso que acontece comigo é muito comum acontecer com todos nós, que quando a gente relê, a gente começa a ver, o texto pode ficar melhor, tá cheio de palavra repetida, essa palavra não é a que descreve exatamente aquilo que eu queria, tem palavras melhores que eu posso encaixar aqui, ou essa estrutura não tá tão clara, é melhor eu rever. Eu escrevi isso, mas eu estava querendo dizer outra coisa, ou uma ideia ficou na minha cabeça e não tá ali no texto. E essas coisas eu só percebo quando eu releio. E não adianta reler uma vez só, né? A gente tem que ler e reler muitas vezes. Eu costumo dizer que boa parte do trabalho da escrita tem a ver com aquilo que a gente aprende lá na escola, de passar a limpo uma tarefa para entregar. O escritor tem que passar a limpo o seu texto muitas e muitas vezes, né? Lembrando que o que eu estou falando não é regra, são dicas que funcionam comigo e que eu penso que pode funcionar com quem está querendo desenvolver mais seu texto, querendo criar técnicas que apoiem a escrita, né? Então, essa questão de você sentar e olhar seu texto de maneira crítica, ler em voz alta, ouvir esse texto, né, a musicalidade que ele tem,
ou a falta de musicalidade que ele tem, né? Se o texto está num ritmo que você quer que o leitor sinta, né? Então, por exemplo, um texto de ação, de aventura, se ele tem aquele ritmo ágil na narrativa, ou se ele está criando um suspense demais no momento que não é para ter um suspense. Então, quando você relê, você vai percebendo isso no seu texto, vai conseguindo melhorar, vai conseguindo deixá-lo cada vez mais gostoso de ler. A quarta dica, ela tem a ver com você não ter vergonha de mostrar aquilo que você escreve, que é muito comum também a gente pensar assim, eu escrevo, mas eu escrevo pra mim, né? Eu escrevo umas poesias, é algo muito íntimo, é meu, mas a escrita, ela precisa de um leitor, né? Tudo que é narrativa, tudo que é texto, precisa de um leitor. E o olhar do leitor ajuda a gente a amadurecer o nosso texto. Então a dica que eu dou é não tenha vergonha, né? Seja de você mostrar para pessoas conhecidas, não quero mostrar para pessoas conhecidas, não quero abrir dessa maneira, então mostra para desconhecido, mostra de maneira anônima, né? Cria um espaço digital onde você, ou procure um espaço digital, né? Por exemplo, se eu escrevo fanfic, tá cheio de lugar onde você pode publicar suas fanfics e ir trocando ideia, recebendo olhares críticos, que você volte para o seu texto e fale, não é que dá para melhorar isso? Não é que dá para eu aprimorar esse aspecto do texto? Então o olhar do leitor é sempre muito importante, ajuda muito a gente a amadurecer, né, o nosso texto. E a última dica, ela tem a ver com a primeira. Lembra que eu falei de escrever todo dia alguma coisa, nem que seja um pensamento ali no cantinho da página? É algo que eu falei ali brevemente, mas que é essencial a gente ter em mente. O texto é vivo. Quanto mais a gente escreve, melhor ele fica. E quanto mais a gente lê, também melhor ele fica, né? A leitura é o alimento da escrita. Então, quanto mais você lê os mais diferentes estilos, os mais diferentes escritores, os mais diferentes gêneros possíveis, você vai ganhando esse repertório. E esse repertório serve de alimento na hora que você está criando. Mesmo que você não pense, eu vou escrever algo como aquilo lá que eu li naquele momento. Aquilo fica ali dentro de você, né? Então ele te alimenta a transformar, a escrever do seu jeito, mas serve como base de inspiração mesmo, né? Então, tanto a leitura é essencial, quanto a escrita contínua é essencial para que seu texto amadureça, né? Então, escreva, não tenha medo, escreva. E mesmo que as ideias não saiam no papel, não saiam na tela, do jeito que você queria num primeiro momento, pode ter certeza, é questão de prática, é questão de você ir desenvolvendo uma disciplina para que você consiga, aos poucos, ir aproximando aquilo que você escreveu daquilo que você ideou. Se você vai adotando caminhos, vai experimentando essas dicas em outras, né, de outros escritores, de outros profissionais do texto, você vai vendo o que funciona para você. E daí você vai criando o seu método de escrita, né? A sua rotina de escrita. Bom, espero que você tenha gostado, que alguma coisa do que você ouviu aqui tenha sido útil. E pode mandar suas perguntas também. Eu vou estar aqui recebendo feliz, que eu sou uma pessoa faladeira, como dá para perceber, e gosto de responder perguntas. Gosto de pesquisar, aprender e trazer ideias, trocar ideias. E deixo aqui meu convite também para você vir se inscrever no canal e ficar conhecendo os próximos vídeos que eu pretendo ir postando aí. Tomara que eu consiga. Tchau, gente!